Olá, pessoal. Eu sei que a maioria de vocês já está aí com a atenção totalmente voltada para o carnaval, né? Quem está buscando aí folia, curtição, ou quem só está querendo descansar, botar os pés de molho, mas tem alguns assuntos jurídicos de grande importância que nós não podemos deixar passar em branco. E um deles é justamente a questão da pejotização das relações de trabalho, e a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre as últimas novidades sobre esse tema tão importante para os trabalhadores principalmente. Então atenção aqui vocês, certo? Muito tem se falado aí, né, na mídia sobre a questão da proposta do fim da escala 6x1, da redução da jornada de trabalho, que já foi aprovada no Senado e agora foi para a Câmara, né, para análise, certo? Mas no nosso entender, a questão da pejotização das relações de trabalho é uma questão muito mais importante, muito mais grave, que pode ter muito mais repercussão negativa para os direitos do trabalhador do que propriamente a questão da escala 6x1, certo? Porque na prática, se passar uma pejotização ampla e restrita, como alguns setores, né, os setores empresariais pretendem, o que a gente vai ver é um esvaziamento da CLT e da Justiça do Trabalho, que vai ficar aquela coisa que só existe no papel e na prática não protege e não defende nada. Então esse assunto sim merece muita atenção e muita importância, principalmente da parte do trabalhador, certo? Então, esse tema, pessoal, já está no STF, certo? Foi afetado como tema 1389, está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. E agora, recentemente, 4 de fevereiro, recebeu em um parecer do Procurador-Geral da República que, em resumo, referendou aí a tese da pejotização, né? Em que ele dizia, né, que ele defendia que a competência, quem deve analisar a validade e eficácia desses contratos de pejotização não seria a Justiça do Trabalho, mas a Justiça Comum. Então a Justiça Comum iria analisar e só se a Justiça Comum identificasse alguma fraude é que isso iria para a Justiça do Trabalho. E vamos tentar entender isso na prática, o que é que significa. Primeiro, né, isso é uma ofensa direta à Constituição Federal, porque a Constituição, no seu artigo 114, inciso 1, diz que a competência da Justiça do Trabalho é processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho. Então, primeiro de tudo, isso deveria ser julgado na Justiça do Trabalho, porque se trata de uma ação relativa à relação de trabalho, certo? E a questão é que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, né? Ela entende mais sobre esse assunto, enquanto a justiça comum, infelizmente, ela não é uma justiça especializada. A justiça comum julga de tudo, julga desde busca e apreensão de carro, julga, né, ação de cobrança, julga ação revisional de tudo, né, de juros. Então, a justiça comum é uma justiça genérica, é tipo um clínico geral, que ela recebe de tudo. Já a justiça do trabalho, não. Ela é uma justiça especializada, que ela entende bem do assunto. Então, na prática, a gente vai estar jogando aí para uma justiça comum que não entende, que não vai saber lidar com esse tipo de assunto, o que é muito grave, né? E segundo ponto que é extremamente preocupante, a celeridade nas decisões judiciais. Né? Pela minha experiência, eu tenho mais de 15 anos de experiência como advogado e na Justiça do Trabalho. Uma sentença, né, uma decisão de primeiro grau na Justiça do Trabalho costuma sair aí, vamos dizer, você entra com processo com cerca de 9 meses até 1 ano, mais ou menos, você já consegue ali uma sentença, uma decisão de primeiro grau, certo? E para a Justiça, para termos de justiça, isso aí é relativamente célere. Né? Agora, se você for comparar 1 ano da Justiça do Trabalho para sair uma sentença, na Justiça Comum, uma sentença para sair demora aí 8, 9, 10 anos, certo? Então a diferença de celeridade é brutal, é absurda, certo? Então na prática, quando o PGR entende que esse assunto vai para a Justiça Comum, então realmente o que ele está querendo é deixar esse assunto mofando na Justiça Comum, que é extremamente lenta e que não entende desse tipo de assunto, certo? Então isso é muito grave. E por último, pessoal, o que a gente vê é uma tendência cada vez maior de se permitir essa pejotização, né?
De início, se entendia que a pejotização seria mais para cargos, que os salários, os pagamentos fossem maiores e exigissem mais técnica, por exemplo, médicos, advogados. O STF já vinha entendendo que nesses casos era possível a pejotização, mas infelizmente esse entendimento veio se ampliando e agora recentemente o ministro André Mendonça do STF, ele admitiu válido uma pejotização de um pedreiro, certo? Então a gente vê que essa ideia da pejotização ela está se ampliando e, né, não só mais para funções mais especializadas que têm maior remuneração, mas a gente está vendo que vai ser se aplicada agora para outras funções também, certo? E na prática isso é muito complicado, porque se passar essa tese da pejotização ampla, todo mundo vai virar PJ. Todo mundo vai abrir um MEI e todo mundo vai ficar prestando serviço. E na prática, né, os trabalhadores não vão ter mais direitos trabalhistas e não vão ter mais, a Justiça do Trabalho não vai estar mais julgando isso. Então, pessoal, vamos continuar acompanhando, né, fiquem atentos e vamos pressionar e cobrar, porque essa questão é muito importante, porque se passar o que estão pretendendo aí, é como se fosse querer decretar o fechamento da Justiça do Trabalho, a extinção das garantias trabalhistas, só que de forma reversa, certo? Então, muita atenção para isso, tá bom? Valeu, um abraço e bom carnaval. Juiz aí vocês.